Olá, alunos. Vamos dar continuidade às nossas aulas de Direito Tributário 1, vivenciando esse momento novo, inusitado, inédito, muitas situações que a gente não sabe lidar porque nunca aconteceram, mas vamos nos unir cada vez mais para superarmos aí esses momentos tão difíceis e tão diferentes. Eu vou procurar postar uns vídeos com conteúdo de aula para vocês e o atendimento vai ser feito, em princípio, pelos assistentes. Vamos ver como eles vão conseguir disponibilizar mecanismos aí de conversa com vocês, e eu vou tentando aprimorar também aqui do meu lado, né, para vocês mandarem questionamentos por e-mail, enfim, não sei. Vamos ver e espero que a gente consiga aproveitar das tecnologias o melhor para não interrompermos aqui o nosso semestre, né? Bem, na aula passada a gente já começou a falar alguns dos elementos do que seja tributo no nosso ordenamento jurídico. Vocês devem ter percebido que eu evitei apresentar uma definição de cara, vim conversando com vocês sobre alguns elementos que compõem esse dado jurídico, que é o tributo. Não estou querendo antecipar nenhum tipo de rótulo de definição, né? Nós vimos que o tributo tem uma série de dimensões, inclusive psicológicas, com aquela história, umas pessoas gostam de pagar tributo, outras não se importam, outras abominam, tem problemas históricos. Nós sabemos aí que o tributo já estava previsto lá, já estava mencionado na Bíblia, mas é muito mais antigo do que isso. Só que nós, do ponto de vista jurídico, vamos analisar o tributo através da norma jurídica, então através de uma relação jurídica que envolve sempre duas pessoas, que a gente formaliza ali no S', RJ, de relação jurídica, e o S, duas linhas, né? Conversamos um pouco sobre a questão do tributo incidir sobre ato ilícito. Eu deixei bem claro para vocês qual é o meu posicionamento e por que eu penso da forma como penso, né? Que não se tributa o ato ilícito. E conversamos também sobre a compulsoriedade do tributo, tanto é que aquele aspecto psicológico das pessoas que gostam mais ou menos de pagar tributo, eles acabam sendo irrelevantes para nós, porque para o direito as pessoas vão pagar tributo porque a lei assim determina, né? E tem outros elementos que a gente vai continuar apresentando agora. O próximo, que é mais relevante, é o aspecto econômico do tributo. Já mencionei com vocês que o Brasil tem a Constituição mais detalhada em matéria tributária no mundo. Se nós formos pegar a parte do direito tributário, do sistema tributário, e ampliarmos um pouquinho para o sistema financeiro, que nós já vimos também qual é essa relação em aula anterior, nós teremos comandos, mesma quantidade de palavras, por exemplo, ou muito próximo da Constituição norte-americana. Isso tem uma série de motivos, inclusive históricos, né? Pois bem, um dos aspectos, então, que nós vamos acrescentar agora é que, no Brasil, a tributação só incide sobre um aspecto econômico. Nós vamos ver mais adiante onde isso está na Constituição, é um dispositivo, é um comando constitucional, né?
mas é preciso que vocês saibam que nem sempre foi assim e que não é assim no mundo inteiro. Então, por exemplo, o professor Roque Antônio Carrasa, no seu curso de Direito Constitucional Tributário, dá o exemplo da tributação na época da Rússia czarista, de Pedro o Grande, que estava buscando ocidentalizar, mas na verdade era isso que ele queria, ocidentalizar a sua sociedade, influenciado por uma viagem que ele fez para a Europa continental e pela Inglaterra. E uma das coisas que ele queria era proibir os homens de usarem barba. Ele queria que os homens russos fossem como os ocidentais, que ficassem como eu assim agora, ó, para essa aula, escanhoado, né? Escanhoado, ou seja, com a barba feita, com essa postura cultural. E o que ele fez? Ele instituiu um tributo sobre a barba. E como é que era isso? Os homens que se apresentassem em público com barba, eles teriam que pagar um tributo específico. Obviamente que a criatividade humana é muito grande e diz a história que muitos dos russos fizeram o quê? Eles realmente tiraram as suas barbas, mas fizeram barbas postiças. Então, quando eles estavam, por exemplo, andando na rua, eles estavam sem barba para não pagar o tributo. E quando eles estavam em lugares fechados, eles punham suas barbas postiças e continuavam como estavam. O que indica também que a tributação nem sempre cumpre o papel, como as leis em geral, nem sempre cumprem o papel desejado pelo legislador. E isso faz parte do próprio dado jurídico, que é um dado cultural. Então, tem pessoas que aderem, pessoas que não aderem, pessoas que aceitam as mudanças legislativas com maior facilidade. Para vocês não pensarem que isso é só coisa assim muito antiga, né? Numa dessas crises, não me recordo agora se foi a de 2008 ou alguma um pouco anterior, porque a gente sempre vive aí ciclos de crises, a Itália resolveu melhorar um pouco o seu sistema tributário e uma das coisas que eles fizeram foi extinguir um tributo sobre a sombra. O que é o tributo sobre a sombra? Era um tributo municipal, digamos com a característica mais ou menos do nosso IPTU, mas que incidia sobre o tamanho da sombra que o prédio, incluindo seus anexos, podiam gerar. Né? Na verdade, é uma coisa esquisitíssima, mas que eles estavam tributando, na verdade, a altura, provavelmente, desses prédios. Né? No Brasil, isso não é possível, porque no parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição, há ali a inclusão do princípio da capacidade contributiva, que indica que todos os tributos no Brasil devem respeitar o dado que ele incide sobre a produção de riqueza, a detenção de riqueza ou comércio de bens, que envolvem sempre esse dado econômico do tributo. Então, não se pode tributar no Brasil o que não tenha um valor econômico, como essas coisas esquisitíssimas que eu já mencionei com vocês.